Olá povo, eu sou a Isha. E eu sou a Hayley, sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando. Faz um tempinho que a gente não atualiza o quadro de herói versus vilão, mas aqui estamos para o episódio 5 desse quadro. E como vocês sabem, o filme de hoje é A Princesa e a Plebeia. Abrimos a enquete no Instagram para decidir qual seria o próximo filme desse quadro, e A Princesa e a Plebeia ganhou de lavada. Tadinha da Merlia. A Princesa Plebeia tem uma ampla variedade de animais, não tanto quanto Rapunzel, mas tem alguns animais que se repetem, como no caso das borboletas. Como já puderam perceber, a maioria dos filmes da Barbie tem a simbologia da borboleta. Na verdade, muitos filmes até, né, como a gente disse, lá em A Bela Fera também tem, né? A borboleta eu acho que é a coisa mais fácil deles remeter. Do Bambi, tem lá da Noiva Cadáver também tem. Encanto. A borboleta é o que eles mais gostam de fazer em simbologia. E como falamos nos outros vídeos, a borboleta simboliza a transformação, dizendo que algo em breve mudaria. E é o caso das primeiras cenas do filme. Bem no começo, vemos que a borboleta azul acompanha a Erika e a rosa a Annelise. A borboleta azul, como comentada no último episódio, simboliza a metamorfose ao longo da vida, transformações físicas e pessoais. Para muitos é sinal de boa sorte e é referente também ao casamento e nascimento. Por isso a borboleta aparece no nascimento de Erika. E todos esses significados estão bem presentes em Erika, pois durante todo o filme ela muda, tanto de aparência quanto de emprego. E também conhece seu verdadeiro amor, se casando no final do filme. Já a borboleta rosa de Annelise não existe fora do Photoshop, não existe na natureza. Mas pode significar alegria e descontração. Também pode simbolizar covardia e inveja, coisas que não são presentes em Annelise, mas sim em outra borboleta rosa, como a Butterfly e a Reina. Mas isso a gente fala em outro vídeo. O rosa representa a feminilidade e é uma cor cheia de delicadeza. Por isso a maioria das princesas da Barbie usam essa cor, claro, além dessa cor ser a padrão da Barbie. Mas no caso de A Princesa e a Plebeia, o significado vai um pouco além, pois a borboleta também simboliza o destino delas se cruzando, pois o próprio destino decretou que elas iriam se conhecer. Por isso as borboletas vivem se cruzando e rodopiando, e praticamente até trocam de lugar, mostrando que deveria ser feito mais tarde. Além disso, quando Annelise e Erika trocam de borboletas, é para demonstrar que elas estavam se conhecendo melhor e mais a fundo. No filme foi demonstrado em forma de dança e canto, mas na realidade elas teriam ficado muito tempo conversando. Mas como é um musical, eles têm que colocar tudo música, né? É que nem a transformação das Winx, sabe? Tem toda aquela música, sei lá o que, mas tipo, na realidade é só um feixe de luz e ela já aparece transformada. Ali é só pra efeito, como é que dramático. É? Efeito dramático, efeito visual pra gente saber como elas estavam se sentindo na transformação. É. A diferença de como elas estavam se sentindo, como é na realidade. É, aí aqui é a mesma coisa, tipo, elas falam cantando, mas na verdade, tipo, ali na música do livro, elas estariam só pensando, porque elas nem poderiam falar, né? A Annelise mesmo. Aí no caso ali também, elas teriam ficado conversando por horas, não que elas ficaram realmente cantando ali. Foi mais coisa do poética do filme. Que nem a dali da Mirabel foi licença poética também. Ela parou o tempo pra contar como ela tava se sentindo naquela hora. Foi. Mas a gente achava que era o poder dela, né? Não, e também essa cena que elas ficam trocadas de borboletas, assim, que elas ficam olhando, tocam na borboleta, era mais ou menos também pra representar que uma iria viver na pele as coisas da outra. Porque foi o que aconteceu. Tipo, a Erika começou lá, eu vou virar a Annelise. Ai, nossa, que banho gostoso. Ai, quanta comida, que sei lá o que. Daqui a pouco ela tava sentindo... de roupa. Daqui a pouco ela tava sentindo na pele a pressão da Annelise pelo casamento. É, de casar com uma pessoa que ela não queria e, no caso, não podia, né? É, porque, tipo, por mais que ela amasse o Dominic, porque ela se apaixonou pelo Dominic, ela não podia casar com ele porque ela tava numa fraude, até porque a coisa psicológica que ele colocou nela. Não, você é tão honesta, sem fingimentos. Porque a Annelise, ela sofria muito mais psicológico. A Erika um pouco Era os dois. porque a Madame Carp vivia xingando ela, tudo. Vivia xingando, que nem o caso lá, deixava ela passar fome, deixava ela passar frio, então era os dois, era, sabe? Isso. E ainda mais pegava o psicológico dela, tipo, você não vai sair daqui não, cara, tipo, igualzinho a Rapunzel lá do... Você não vai sair dessa torre, nunca! E a Annelise também, né, sentiu da Erika lá, que depois ela ficou presa no lugar da Erika, provavelmente passou fome, porque a Madame Carp não deu nada pra ela. Ela ficou uma noite, quando ela chegou, um dia, e só saiu à noite com o Preminger. É. Além disso, outro significado da borboleta é o da morte, pois como falamos antes, o casulo representa uma quase morte do indivíduo, onde ele amadurece e depois volta como um novo ser. Praticamente isso representa a quase morte de Annelise, dada como morta por todos, mas volta bem a tempo de interromper o casamento. A simbologia das borboletas nesse filme é bem forte, mas bem confusa também, porque parece que desde sempre elas foram borboletas e não largatas, como em As 12 Princesas Bailarocas, pois desde o nascimento das duas mostra as borboletas. No entanto, principalmente a Annelise, apresenta sinais de mudanças da largata. E cria a crisálida também, representada meramente como aquele pano que ela coloca na cabeça, e também as capas que as duas usam.
E elas começam a usar essas capas depois que cantam a música Livre, onde recebem a notícia que meio que acabou com a vida delas ali, né? Annelise de que não teria chances de escapar do compromisso de se casar, e Erika de que teria que ir trabalhar pelo resto da vida dela, pois Madame Carp nunca a libertaria. Você vai trabalhar pra mim por mais 37 anos. Elas começaram a fazer seus casulos como se estivessem de luto por elas mesmas. E depois elas atingem a metamorfose. Porém, o jeito que elas atingem seu amadurecimento é totalmente diferente de 12 princesas, e não acontece de forma gloriosa, e sim durante a adversidade. No caso de Annelise, sua libertação foi quando ela falou com a Madame Carp e bateu o pé. Ela mesmo tira o pano da cabeça, dizendo que ela teve que abandonar o casulo por vontade própria e para enfrentar alguém. Mesmo assim, a sua libertação final do casulo ocorreu na mina, e foi algo libertador, porque ela finalmente se declarou a Julian e descobriu uma escapatória para a pobreza do reino. Uma coisa que eu gosto bastante é porque, assim, a gente falou que a capa simboliza o casulo. Primeiro que aquela capa nem é dela, porque quando ela foi sequestrada ela não tava com a capa. Se você ver, tipo, o casulo dela tava, vamos supor, rasgado, sujo, então alguém machucou ela. E aí, tipo, no caso, que seria pela forma de sequestro, porque ela tava no palácio, daqui a pouco levaram ela à força. Então estariam, tipo, tentando fazer com que a borboleta saísse à força do casulo, só que ela acabou fugindo, que é o caso. Não sei como um casulo foge, mas o casulo fugiu. E aí ela tava lá, só que aí no caso da Madame Carp, ela tirou, né? E é uma coisa que eu gostei bastante da Annelise, que eles descreveram a Annelise, porque a Annelise, ela podia ter escapado. Porque ela queria ser livre, ela queria, tipo, estar com outra pessoa. Só que ela não usou, que todo mundo ali não tava reconhecendo ela, que ela podia fugir, porque ela não conseguiu entrar no palácio, ninguém de fora tava reconhecendo ela, ela poderia ter fugido, mas não, ela queria voltar, mesmo assim pra se casar com Dominic, porque era o dever dela. E depois ainda ela já tava com o Julian, podia chamar uma maneira de escapar, os dois conseguiram escapar, mas eles foram pro casamento. Ela já tava com o Julian e os dois estavam praticamente noivo. Só que aí, tipo, de vez eles fugir, eles voltaram. Eles mereceu podiam ganhar a tua princesa. É, porque eles realmente podiam, tipo, no começo lá, quando eles viram que a Erika era a cara da Annelise, eles podiam desde o começo, passar lá no lugar da princesa enquanto nós dois fogem. É. Porque só ele sabia da Erika, os dois. Então podiam ter acontecido, né? Mas... Então, e uma coisa lá também não foi glorioso, igual das princesas bailarinas, que levantaram, literalmente estavam saindo voando do Reino Mágico, mas ela tava meio que, né, na água ali, tipo... Com o Júlio, ela foi subindo, tava no fundo do poço, no fundo da mina e subiu. No entanto, a metamorfose da Erika foi quando o Premid a desmascarou, tirando a peruca de seu cabelo. Ou seja, ela saiu forçada do casulo. Tipo, o da Annelise, eles tentaram, tipo, arregaçar o casulo, mas não deu certo. Mas o da Erika, eles conseguiram. Não, sabe uma coisa que eu gosto? É que é o seguinte, as duas, elas tiraram o casulo, mas não atingiu a metamorfose. É. Porque a Annelise, tipo, quando ela foi sequestrada, ela tava com aquele casulo, só que ela tirou pra Madame Carp. Só que não tava completa. E aí, no caso da Erika, ela também tava com o casulo quando ela foi pro palácio com o Julian. Ela tirou, né, pra mostrar, só que ela ainda não tava. É, que nem o casal lá que você falou, que eles tentaram forçar a abrir o casulo da Annelise pra ela pegar e virar uma borboleta rastejante com o Preminger. Pra ela pegar e ser, tipo, pra ela não ter força contra o Preminger. Só que aí ela pegou e fugiu. Na música do Preminger, falava que ele queria que a Annelise ficasse, tipo, aos pés dele. Então ele queria que ela fosse, tipo, rastejando ali pra ele mesmo. Então, aí no caso da Erika, ele meio que conseguiu, né, forçar o casulo e rasgou o casulo dela. E como vocês sabem, né, quem sabe mais de borboleta, sabe que quando eles rasgam o casulo antes da hora, afeta na vida da borboleta. E elas podem até morrer por causa disso, porque elas não estavam prontas, sei lá o que, tudo lá. E se elas não morrem, elas provavelmente nunca vão conseguir voar, porque elas não teve aquele negócio lá de bombear as asas, não teve esses negócios aí tudo. Então, a maioria das borboletas que sobrevivem, elas não conseguem voar e viram borboletas rastejantes. E que acabam praticamente morrendo porque elas não conseguem direito se alimentar, né? Tudo bem que ela vai escalar a flor ali pra tentar pegar o néctar, mas às vezes não dá certo. Então é tipo uma vida miserável, né? Até a morte. Aí tanto que a própria Erika, ela foi levada pra morrer, né? Depois de ser revelada. Porque, caso vocês não saibam, eles aprenderam, mas só estavam esperando a ordem do palácio pra praticar. Provavelmente, como a gente disse, é na França. Na época, iriam guilhotina pra ela. Ou forca. Então... Era nosso paródia, né? É, nas nossas paródias a gente falava lá, eu posso ir pra forca, ou a guilhotina. O Preminger fala também, guilhotina, alguma coisa assim. É, guilhotina. A gente falava isso aí. E é por causa disso daí dela tá lá, tipo, esperando a ordem ali pra morrer, que ela fica desesperada quando o Dominic pega ela e fala que a rainha mandou chamar ela. Então ela, a tipo, cara dela de...
Eu vou morrer. Tanto que é por isso que ela também tenta fugir ali dele, tipo, né? Minha última tentativa de fuga. E quando Erika está presa, ela fica a cuidados de um guarda, que nem acha que ela vai fazer muita coisa e até confia dormir. Afinal, Erika representaria uma borboleta ferida, sem capacidade de voar, pois saiu antes de seu casulo. Por isso, ela não conseguiria fazer grande coisa, aos olhos do guarda. Mesma coisa com o Premidor, que coisou lá a Annelise, não deu cabo deles e nem do Júlio. Não, Assim, não vai dar certo, não vou fazer nada, não. Você não vai conseguir voar mesmo, você tá presa aqui dentro, como que você vai fugir? É uma coisa deles ali com a Erika. Ainda mais porque elas eram menininhas, né? Porque ainda mais se todo mundo vê borboleta como um animal muito frágil. Então, tipo, não dá nada não, dá nada não. Porém, quando ela volta a ter vontade de lutar e foge da prisão, ela atinge a sua metamorfose. A borboleta que ninguém dava nada, que passaria o resto de sua vida rastejando, finalmente atingiu os seus. Que lindo, cara! Por essa superação de Erika de alcançar algo que ninguém esperava dela, ela não quer assumir uma responsabilidade tão grande. Por isso, ela não aceita o pedido de Dominic e resolve finalmente conhecer o mundo. A minha vida inteira eu sonhei em ser livre. A música que Erika canta na praça fala exatamente sobre suas asas de borboleta. Na versão em inglês, na versão original, ela canta que como uma borboleta na primavera, seu espírito cavalga nas asas da esperança, e ela irá encontrar suas asas. E no final do filme, vemos ela partindo em um cavalo e voltando na primavera. Um também significado muito legal de borboleta, mas não é das duas, é da mãe da Annelise. Porque no começo ela está, né, com o vestido, é tudo representado pelo vestido dela, que também é rosa. O vestido dela tá bem cheio, tá bem bolo. Só que conforme as coisas vão acontecendo, ela também tá triste de ver a Annelise se casando com alguém que não quer. Só que não aparenta. Isso que eu fico chateada no filme, não mostra muito o lado da mãe dela. O vestido dela vai murchando. No final, depois, quando ela senta, o vestido dela tá, tipo assim, dá a impressão, sabe quando as asas da borboleta, quando ela sai do casulo, que ela tá, tipo, enrugadinha? Sei. Dá a impressão isso, como se ela estivesse retrocedendo, tipo, de uma borboleta que alcançou o voo, agora ela tá voltando e fazendo casulos pra ela ali. Ficaria triste, porque a Annelise, ela perdeu o brilho quando ela soube dá pra ver no filme, ela perde o brilho quando ela descobre que vai casar. E aí, tipo, e a mãe dela também tava, tipo, chateada. Mais chateada ainda quando ela não aparece no café da manhã. Daqui a pouco descobre que ela fugiu e todo aquele negócio. Então, tipo, a mãe dela também. Então, dá a impressão que a mãe dela tem... Isso é uma coisa que eu sempre achava, que a mãe dela ou tinha coração fraco ou tinha queda de pressão. Porque qualquer coisa ela sentava. E, tipo, não é tipo coisa, mas se você for ver direto, ela pega, ela coloca a mão, tipo, na cabeça, sabe? Como se ela estivesse passando mal. Sim, várias vezes. Faz sentido. Também é um detalhe bem escondido no filme. E é muito importante, porque a gente consegue entender o que a Rainha Genevieve tá sentindo. Então, pois é. Vamos pro próximo. Não, tanto que eles até fazem isso um pouco, que nem a gente colocou, praticamente erros do filme também, mas também entra um pouco nisso. Que como a gente falou da Erika, que a Erika, quando ela vai pra prisão, o vestido dela murcha. Ele pega, ela fica, que nem como a gente falou, ela é uma borboleta rastejante. Sim. Porque tiraram ela a força. Ou seja, ela tá, tipo, toda enrugada. Daqui a pouco, quando ela foge, o vestido dela abre um bolão de novo. Sim, é. Então, tipo, é nisso, gente. Tem realmente essa simbologia aí dos vestidos. A gente falou que é erro? Praticamente, né? Mas também tem simbologia nisso. Tem, gente, é por isso que eu sempre gostei mais de assistir animação, porque a animação sempre dá mais detalhes. É que o caso que a gente falou que seria um erro é porque não mostrou em nenhum momento que, tipo, ela tirou as anáguas, sabe? Não, tipo, deu ênfase, só do nada apareceu. Mas da Barbie não existe anágua, o vestido é engomado. O vestido é assim mesmo. Além da borboleta, outro animal que representa ela são os pássaros. Em alguns posters do filme, mostra a Annelise cantando para passarinhos em sua sacada. Já na versão de Erika, ela canta para sua borboleta, mostrando que sua simbologia com a borboleta é um pouco mais forte do que a da Annelise. Porém, contudo, todavia, entretanto, entre parênteses, na música que Erika canta na praça também tem passarinho, na versão em inglês, né? Que aqui eles só colocaram a borboleta. Como a borboleta voar no céu. Praticamente ela fala que assim como um passarinho que voa na luz da manhã, na luz da esperança, ou como uma borboleta na primavera, o espírito cavalga nas asas da esperança e elas encontrarão as suas asas. Ou seja, a Annelise é o pássaro e a Erika a borboleta. O próprio pôster meio que mostra isso, né? Porque temos a versão das duas e uma é o passarinho e a outra que tá com a borboleta. Só que elas representam os dois. Ambas são as borboletas e ambas são os passarinhos. Pois quando Erika canta com Dominic, pássaros também aparecem, pois o filme mesmo diz que elas são iguais. A não ser pelo cabelo. Outra coisa que podemos dizer é que a vida delas eram iguais ao mesmo tempo que era diferente. Porque é como se o passarinho de Annelise estivesse preso em um aviário enorme e o de Erika em uma gaiola. A realidade dos dois é igual, porque ambos estão presos, mas o modo com que estão presos é diferente. Um é maior, tem selva ali, né? Tipo a gaiola do Blue lá com a Jade. E outra é a gaiola do Blue lá que ele tá, tipo... Aí, tipo, se você for ver a Erika e a Annelise conversando sobre a vida delas, é praticamente o Blue e a Jade. Mas por que você vai querer fugir? Essa gaiola é ótima. Você não
tá preso, não. Não é você que tá preso, não é só porque tem planta artificial. O que você tá deixando de ser preso? Não, eu acho que É exatamente isso mesmo. isso, mas também no caso da Erika, porque, tipo, tá reclamando do quê? A minha gaiola é menor. Tipo, a minha gaiola não tem isso. Ela, mas você ainda tá preso, tá me entendendo? aí quando elas tiveram que trocar de gaiola, que elas entenderam o que era. Pois é. Tipo, a Annelise, eu não, tipo, vamos dizer, eu não sofria tanto lá no palácio, mas realmente o psicológico ainda me afeta. E a Erika também, tipo, a gaiola é ótima, mas olha só o que eu tô passando. E o passarinho simboliza a inteligência, a sabedoria, a leveza, o divino, a alma, a liberdade e a amizade. Annelise canta para os pássaros cerúleos. Cerúleo quer dizer azul, tá? E os pássaros azuis significam felicidade, prosperidade ou boa sorte, coisa que ambas desejam, e principalmente a liberdade, Elas têm literalmente uma música com nome livre. que era a coisa que elas mais almejavam, que era a sua liberdade. É mais triste porque na versão em inglês elas falam: em meus sonhos eu serei livre. Dizendo que elas já tinham perdido a esperança e poderiam ser livres. Só em sonho. Sim, mas aqui também, é que aqui do Brasil ficou um Ficou. pouquinho mais poético. Quando sonhar, vou criar um mundo só pra mim. Elas literalmente todo dia criam umas fanfics na cabeça dela de como elas queriam que fosse a vida delas. As Tanto coisas. que a Erika, na versão em inglês dos Eu Sou Assim Como Você, ela fala que ela passa um monte de coisa com a Madame Carp, só que ela consegue ficar calma quando ela pensa que ela tá em casa dormindo. E outro animal que representa nossas protagonistas são os cavalos. Muito presente nos príncipes, nas meninas e no nosso vilão. Devemos deixar bem claro que quando as meninas cantam Eu Sou Assim Como Você, não é só elas que são iguais, mas os meninos também. Eles também são iguais a ponto de ter o mesmo pensamento na hora de perseguir o Prêmio. Vou pegar meu cavalo. E os dois meio que também descobriram que o Prêmio tava fazendo alguma coisa. É. O Julian descobriu na hora quando ele falou que, tipo, a Annelise fugiu. Ele falou, não faz sentido. E o Dominic, na hora que o Prêmio tomou o susto que o casamento ia ser pra semana que vem, ele fica olhando, aí ele olha assim pro Ele é o único que Bismarck, acha estranho. E o Bismarck tá, tipo, Não, né? e se você for ver os dois, tem esse negócio de não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E sem contar Eu tenho também, dó né? dele quando o Bismarck fala, não faz mesmo. Ele fala, você entende? Aí daqui a pouco ele vira assim, tipo, que não, ele não entende. Então, eles são iguais às meninas, só que na versão homem. O Dominic é igual a Annelise, de origem nobre e preso ao compromisso, e Julian é igual a Erika, ambos de origem pobre, que deram a volta por cima e viraram reis. Mas Julia também é igual a Annelise, pois são estudiosos e cautelosos. Já Erika e Dominic também são iguais, são artísticos, sentimentais e românticos. Por isso os quatro são iguais, e qualquer casal que você monte iria dar certo ali no meio. Porque todos eles são iguais. Então sim, o Dominic teria dado certo com a Annelise se eles se casassem. Eles iam Uma ter cena- química, sim, eles iam ter química. É, Porque o Julian e a Erika têm química. tem. Mas uma coisa que eu... Principalmente eu aquela acho- parte lá do câncer, que eles dão aquela olhadinha. E uma coisa que é interessante que eu já vi uma moça perguntando e falando que a Annelise não ia dar certo com o Dominic, porque o Dominic gostava de instrumentos, essas coisas, só que a Annelise também tocava, só que não mostra durante o filme. É porque lá no começo do filme ela tá no piano. Isso, ela ela tava tocava. lá sentada no piano, ela tocava também piano, e o Júlio mesmo fala que ela teria que aprender muitos instrumentos. 1000 instrumentos a aprender. No filme, Julia tem um cavalo branco e Dominic vive acompanhado de seus cavalos. Já o de Preminger é preto e ainda tem o Hervé. O cavalo simboliza poder, força, liberdade, virilidade, velocidade, autoconfiança, espiritualidade e beleza. Por simbolizar a liberdade, isso mostra o porquê Dominic deu a Erika seu cavalo. Ele a deu a liberdade da escolha, e isso gera a frase mais linda do filme. Às vezes, ser livre significa preferir não ir, e sim ficar. Quando ela volta até Dominic, ambos estão com os cavalos. Nenhum deles está montado, dizendo que no momento eles estão livres. Mas quando se encontram, deixam os cavalos de lado e se ajuntam, mostrando que eles abandonaram a própria liberdade para ficarem juntos e se casarem. Que lindo, cara! O cavalo branco de Julian pode simbolizar a paz e a fé. São animais que simbolizam a importância de prevalecer a razão e a justiça. Uma coisa bem presente no Julian, né? Por isso mesmo, retratam o controle das emoções para lidar com ensinamentos que a vida oferece. Por isso, para que o plano de Preminger funcionasse muito bem, seria essencial ele eliminar o Julian, tanto que depois ele até joga a culpa no Julian. Julian conspirou com esta impostora. O controle das emoções, essas coisas, é tudo muito presente no Julian. É, ele pega assim, Ele ele sempre querendo se declarar lá na sacada pra Annelise, mas não conseguia. Até a Annelise tentou se declarar, e ela desistiu, porque é o controle da emoção. Eu sou uma princesa. E eles lá no reino, ele evitando fazer contato visual com ela. Nossa, eu sempre fiquei com dó nessa cena. Eu sempre fiquei com dó nessa cena, porque ela não percebe. Ela tá, tipo, e ele todo feliz porque tá levando ela pra passear, que não sei do que. Só que toda vez que ela olha, ele vira e abaixa a cabeça. Nossa, dá muita dó. E ele fala assim, se ela dá brecha, já era. Já escorrega, não. Só que depois ele não resiste. É, ele verdade. olha, dá aquele...
Além disso, os cavalos brancos estão relacionados à realeza, pois estão presentes nas representações de príncipes encantados. E olha só que engraçado, se Julia é o príncipe no cavalo branco de Annelise, Dominic é o cavaleiro de armadura de Erika. Ambos indo atrás para libertar suas amadas. Sim, é lindo, é lindo. Já o cavalo de Preminger é preto, representa a justiça, coisa que ele queria que pensassem dele. Pois aos olhos da rainha, ele veio desmascarar Erika e trazer justiça a ela, e mandando a Erika para a masmorra. Na masmorra! Além disso, Preminger aparece no cavalo quando Hervé diz que Preminger iria libertar Annelise, ou seja, fazer justiça por Annelise. Eu sei que o chefe vai libertá-la. Porém, o cavalo preto também significa o colapso econômico e a fome. Coisas que Preminger fez o povo enfrentar por sua ganância, pois foi por causa dele que o reino entrou em falência, por causa dele que o pessoal passava fome, por causa dele que teve o colapso econômico, Por causa dele que as pessoas tinham que ir embora do reino. E como a gente disse, todos os personagens principais são assim como você. Não como você, assim como eles. Todos iguais. Isso também se passa com os animais principais, como o Hervé. Hervé é um cavalo de carga e praticamente trabalha para Preminger, sendo maltratado apesar de ser muito gente boa. E ele é assim como a Erika e o Julian, da classe mais baixa e que resolve agir apenas quando vê as injustiças. O Julian e a Erika, eles ainda tiveram um instinto assim, né? Eu preciso de provas, mas eles já começaram a agir, entendeu? Agora a Annelise, o Preminger teve que falar. E o Dominic, quando ele foi embora, ele falou, não faz sentido, tem uma peça que não tá se encaixando. E ele ficou, que peça é essa? Que peça é essa? Aí quando ele ficou sabendo do casamento do Julian com a rainha... Por causa do Quando ele ficou Preminger. sabendo do casamento do Julian... Quando ele ficou sabendo do casamento do Preminger com a rainha, aí que as peças se encaixou. E aí que ele foi soltar a Erika. Ele precisou de uma prova maior. E aí, isso que eu acho muito legal no filme, é que ele não pega a Erika, vamos embora pro meu reino, não. Ele só sai correndo e a Erika não sabe pra onde, ela tá seguindo ele. Ele tava indo impedir o casamento da rainha. É. Ia desmascarar o Preminger lá e ainda ia pedir, tipo, a coisa da... Tipo, o testemunho da Erika, entendeu? Porque ele ainda falou, não machuquei nem a ninguém. Só que ela foi... O Preminger não deixou ela falar. Eu E acho ele interessante. pensou que a Annelise já tinha impedido. A pena que a gente tem do Hervé é que ele achava que o Preminger era gente boa. Porém, depois se rebelou ao descobrir a verdade, que é o caso da Annelise e Dominic. Que a Annelise achava que o Preminger era do bem, tanto que ela falava, tipo, Preminger, eu estou salva. E foi por causa do Hervé que muitas coisas conseguiram acontecer no filme. Por causa dele que prenderam o Preminger, foi por causa dele que conseguiu achar a saída da mina. Também o Wolf, ele meteu o nariz, ajudou Porque muito. ele foi atrás do Wolf. Eu acho que, na verdade, o Wolf é o que mais afeta na história do filme. Mas continuando a falar do Hervé. Como todo personagem pobre desse filme, ele se casou com um membro da realeza de alto pedigree. Pena que ela nem aparece direito, mas se brincar era um cavalo da Annelise também. Pois em Aventura de Princesa, que é um remake de A Princesa Plebeia, Amélia tem um cavalo branco, a Estrela da Manhã. E em A Princesa Popstar também tem um cavalo branco lá da carruagem. Também seria ali da Tori. É porque esse filme, ele foi tão bem contado, e eles separaram certinho, assim, o tempo de tela desse é esse, sabe? Ele não extrapolam. E o Dominic, ele tinha esse negócio com o cavalo, de passear com o cavalo. E ele dá o cavalo, porque, gente, ele foi atrás da Erika, ela foi só que a Erika foi lá na coisa lá, porque ela foi pra casa dela. Porque a dívida dela tava paga. E aí, encontrou a Erika já tava meio que partindo. E aí, porque ele foi no reino dela com o cavalo. E deixou o cavalo lá pra ela. Você entendeu? Ele não se encontrou no palácio, ele encontrou com ela lá na casa dela. Eu fico muito imaginando que ele pega a série, tipo, ela tá indo embora, que nem os caras lá, quando eles saem do reino, o pessoal mais pobre, com a trouxinha nas costas. Aí você vai embora, sim, eu vou. Tu vai a pé? Ela, não tem o cavalo, tá, pega o meu. E assim, Então, são aí as deu coisas cavalo, assim. tanto que ele fica sem cavalo lá depois, né? É, ele Vai fica embora. sem cavalo. Por que ele ficava sem cavalo, gente? Porque ele deu a liberdade ali pra ela. Ela fala assim, sem compromissos, ele fala, eu vou correr o risco. Na cabeça dele, ele já tá comprometido. É. E a dela, ela tá livre. Então, tipo, a simbologia desse filme, eu amo a simbologia desse filme. Gente, é lindo demais, né? Demais. Que a Annelise tinha, assim, o cavalo dela. Porque, tipo, igual que a gente falou, o casal, Annelise e Dominic, poderia acontecer. Só que tinha tanta coisa acontecendo na história que eles deixou um pouquinho de lado o cavalo da Annelise, porque não fazia tanto alarde. Não, sem contar que nem a gente falou, todos os personagens, eles têm um animal que representa eles e praticamente todos os animais deles têm um casal. Se brincar, as borboletas são macho e fêmea. Se brincar. O Hervé, ele casou, que seria o cavalo do Julian depois, né? Porque o Julian tem um cavalo branco, mas o Hervé simboliza muito o Julian. Então, o Hervé, ele casou com o cavalo da Annelise. O Julian com Annelise. Aí, o cavalo do Dominic, que era aquele com a mancha branca
do coisa. E ele deu pra Erika. E depois ele tá com outro cavalo, que também provavelmente seria um casal, também um cavalo deles. Mesmo que o cavalo deles nem aparece. Aí você fica, mas é lindo, é lindo. Tá. Além disso, no final, quando Hervé se rebela, lembra a rebelião de Annelise e a rainha, se livrando do Preminger que estava acabando com o reino e as explorando. Agora sim, vamos para os animais principais responsáveis pela relação de predador e presa principal. Ataque animal. Erika e Annelise têm gatos, o Wolf e a Serafina, e esses são os animais interiores delas. O gato simboliza o espírito de liberdade, bem como a elegância, a inteligência e a curiosidade. Por isso é como se fosse um instinto para elas serem livres. Annelise e Erika sempre usavam sua inteligência para conseguir seus objetivos, Sendo pra fugir ou dar a volta por cima e até descobrir fatos do reino. a frase que Serafina fala Posso ser delicada, mas eu ainda sou uma felina. queria dizer que apesar de Annelise ser uma princesa e ser aparentemente apenas um rostinho bonito, super delicada, ela tinha uma personalidade de um gato, uma personalidade forte, coisa que ninguém esperava muito dela. Porque quando precisou, ela colocou a mão na massa. É. Ela não ficava tipo, ela colocou a mão na massa, né? Mas Tudo bem que ela tirou só uma pedra, porém ela ajudou. É, mas ela costurou, né? Ela chegando lá, ainda colocou a Serafina pra trabalhar e assim foi. E Serafina ainda representa Dominic, pois foi com sua inteligência felina que ele conseguiu descobrir a verdade. Teve a furtividade de felino para se infiltrar no palácio sem ser reconhecido e salvar Erika. Já Erika e Julia são representados por Wolf, um gato vira-lata e mestiço. E por Wolf ser mestiço, lembra a frase de Erika: A não ser pelo cabelo. somos iguais, a não ser pela linhagem, pois enquanto a Annelise tinha um sangue puro da realeza, a Erika era mestiça, né? O Wolf é bem memorável por ser um gato cachorro, pois além de latir, ele costuma ficar com a língua de fora e farejar como um cão de caça. O que me lembra a Júlia farejar as coisas também. O Wolf que cheirou o negócio aí, o que tem aí, rapaz? Daqui a pouco ele cheira. Nossa, é a Floresta do Oeste. Que sei lá o que. Ele estava lá por volta do meio-dia. Não, e é uma coisa muito interessante, porque o Wolf, como ele era um gato de rua, ele conhecia bastante os lugares, tanto que ele conseguiu lá, tipo, subir nos telhados. Ele pensou numa estratégia pra chegar lá, pra chegar mais rápido, porque ele sabia onde mais ou menos os dois ia aparecer. E uma coisa que é muito legal, porque a Serafina, ela era acostumada direto a correr do Midas, porque o Midas ficava perseguindo ela. Só que aí, no caso, o Wolf, ele nunca arredou o pé pro Midas. Ele nunca arredou o pé. Ele enfrentava o Midas. E que nem o caso lá, alguma coisa de errada, Preminger, que sei lá o que. Aí tanto que. E se você for A ver. Erika mesmo, esse gato é meu! É, e se você for ver, o Preminger meio que tem um receio deles. Que eles ficam, tipo. Sabe, ele dá tipo aquele sustinho quando vê eles, ele tem um receio. Mas uma coisa que é legal é que o Wolf, ele se cansa de correr atrás do coisa, não porque ele é sedentário, mas ele nunca correu de ninguém, ele nunca correu de cachorro, nunca correu de nada. Ele até enfrenta humano, né? Ele levou um chute, mas ele tá lá, tipo. Aí, uma coisa muito interessante é que depois, quando eles trocam de lugar, que ele vai pro palácio, a Serafina, ela vai sair lá, porque ela fala, se o Wolf consegue sair, a Serafina também consegue. Se o Wolf consegue entrar e sair, eu sei que a sua linda Serafina também vai conseguir. Aí a Serafina sai, só que aí começa um monte de cachorro a latir. Aí você lembra de algum cachorro latindo quando o Wolf tava? É que não, porque o Wolf punha respeito na vizinhança. O Wolf, um gato, ele sai batendo tudo que é cachorro, Aquele eu que mando aqui. Aquele, se quiser, ele batia os cachorros. Eu que mando aqui. Depois que o Wolf saiu, os cachorros, tipo... Não, tanto que até a Serafina fala que o latido dele é forte. E também porque, se você for ver, o Wolf tava pensando em descer o cacete em cima do Midas. Tanto que ele lá, tipo, o Midas, tipo, vem pra dentro, cai dentro. Só que não precisou, por isso que depois ele olha aí. Eu coloquei nada no morde. Tipo, a cara do Wolf fica demais, tipo, eu aqui preocupado. Ele me falou, eu tô avisando, hein? Eu tô entrando. Tu tá na minha área, porra. Né, o território do Wolf, ele conhecia bastante as coisas, e é exatamente o caso do Julian. Ele reconheceu lá o olfato lá e soube que era a Floresta do Leste lá. Era. Tipo, e ele foi, tipo, é exatamente por isso daí, porque ele conhecia bastante lugar. Não, e a coisa lá, o Julian, ele não conversou praticamente com a Erika. A única coisa que ele ouviu que a Erika falou, que, tipo, revelava alguma coisa dela, era o caso que ela estaria na Madame Carp. E ele, e aqui é a Madame Carp, porque eu conheço aqui o negócio. Ele sabe onde eram as lojas, ele sabe os negócios, então... Eu achei engraçado ele parando para ler a placa. Isso aqui é Madame Carp. Por o gato de Erika ser de rua, ele tem os instintos mais afiados, o que tanto Erika quanto Julian mostra. Por Julian ser de origem pobre, ele percebe de longe as intenções maldosas de Preminger.
Já a Erika tinha um instinto de fuga, coisa que Bert comenta que o Wolf costumava fugir de Madame Carp. E é por ter muita experiência em fugir de Madame Carp que a Erika consegue fugir da prisão. E é engraçado ficar imaginando ela roubando a chave de Madame Carp. Até porque ela trancava, né? Então imagina só a Erika, ela tipo, então, sobre os vestidos de hoje, aí a mão leve. E o Julian também tinha, porque vivia roubando um pincelê da rainha. Mas os mão leve. Pobre sim, desonrado nunca, só roubou pra bens. Tipo, Julia e a Erika. Se eu pudesse, eu podia estar matando, roubando. Mas não, eu tô aqui, eu dei a volta por cima. Já a Annelise só começa a usar suas habilidades quando é posta à prova. E assim como a Erika, ela consegue fugir mais de uma vez. Eu acho interessante que por mais que ela achasse que o Preminger era a salvação dela, o instinto lá do negócio desafiava o Preminger, porque a Serafina ficava direto na cena lá que o Drew vai buscar. Aí ela, Serafina, por que eu estou com essa impressão? Aí vai tipo... Eu acho que vocês não entendem, gente, uma coisa, que o Preminger, ele era afim da Annelise. E ele queria se casar com a Annelise, ele ficava... É que foi cortado, mas só que bastante na música dele em inglês, algumas outras coisas, assim, dá pra ver que o Preminger era muito afim da Annelise. E aí também tem um pôster, e tem um pôster que mostra ela no trono. Só que aí bastante gente acha que ele tá olhando o trono, cobiçando o trono. Ele também estaria cobiçando o trono, claro. Mas a cara dele em ver a Annelise. Então a Annelise, ela, tipo, confiava no Preminger como conselheiro real, mas assim... Ela sentia aquele negócio... Não gostava de ficar perto do Preminger. É porque ela sentia aquele negócio do assédio dele. O único homem que tava no quarto da Annelise era o Julian, porque ela sentia confiança com o Julian. Agora, quando o Julian sumiu, a rainha mandou o Preminger. E você vê a cara da Erika, porque a Erika, ela mal sabia exatamente quem era o Preminger. Ela mal sabia. Mas quando o Preminger apareceu, ela já se sentiu acuada. Foi. Que ela pegou, olhou pros lados, ela, tipo, meio desesperada. Tipo, um homem aqui no meu quarto, socorro, sabe? Sim, e o Julian entrava. E o Julian tinha essa permissão pra entrar. O Julian era super confiável. Com o Julian, tipo, ninguém sentia, mas com o Preminger... O Julian mesmo, ele não ficava perto da Annelise. Você viu uma cena que ele tá bem perto da Annelise? Não. Ele não tá perto, ele sempre tá um pouquinho mais afastado. Só quando ele tá, tipo, lá no reino lá, que aí ele... Sim, mas até mesmo se você vai ver pela cara da Erika, como se realmente ele, tipo, assediasse elas. Sim, era. Tipo, dava pra sentir. Sabe aquele negócio, né? Acho que a mulher entende. Mas então, prossegue. Eles podem ter instinto de gato para resolver seus problemas, mas a personalidade deles é um cachorro, assim como o Wolf. E isso a gente tá falando da Erika e do Julian. O cão simboliza fidelidade e companheirismo, representa coragem, diversão, sociabilidade, lealdade, vigilância, inteligência e proteção. Durante o filme, a maioria dos fatos mais importantes são resolvidos por o Wolf ou os plebeus e o Hervé. A personalidade de cachorro também é muito importante contra o animal do vilão, que além de um cavalo, é um cachorro. Por isso que eu tô xingando. Ele é um cavalo e um cachorro mesmo, vai. Afinal, o Preminger tem um poodle francês, e pela primeira vez o herói e o vilão têm o mesmo animal. Em Castelo de Diamante já comentamos sobre o simbolismo de cachorro, mas como as heroínas. Mas agora vamos ver como esse animal pode ser um ótimo vilão. Para começar, por cachorros serem conhecidos como leais, foi fácil para Preminger adquirir um posto alto de confiança. O filme mesmo diz que ele era um conselheiro de confiança da rainha. Se ela ao menos pudesse chamar o conselheiro de confiança Preminger. Como a maioria dos atributos do cão são bons, foi fácil para Preminger enganar a todos, se passando por bonzinho. Mas a raça de seu cachorro, o poodle francês, pode significar a vaidade e orgulho, coisas que Preminger tem de sobra. Será que sou eu? Olhando pra mim? Sorte minha. E também uma das coisas que também é ruim na simbologia do cachorro é a sexualidade. E aí lembra do que a gente falou dele ficar assediando a Annelise. A Erika também sofreu um pouco ali no meio, mas o Preminger costuma se passar por coitado e compreensivo para enganar a todos. E um dos meus momentos preferidos do filme é quando ele rosna pra Erika, já que ela é um gato. Então ele tá tipo que nem o Midas mesmo, que o Midas fica mostrando os dentes. Mas ele vive rosnando. Sim. É que dá a impressão que é tipo um sorriso, mas ele tá tipo quando ele conhece, tipo... Ah, mil desculpas, milady. Aí ele mostra, ele tá assim, quando ele rosna pra Serafina. Eu jamais gostei de gatos. A maioria do filme é uma corrida pelo trono e uma perseguição por Annelise, assim como o Midas faz com a Serafina várias vezes no filme. O nome do cachorro dele se refere ao rei Midas e sua ganância pelo ouro deixa isso bem evidente. E assim como o próprio rei Midas, Preminger acabou ficando sem nada. Os cães também são inteligentes, e essa é com certeza a maior arma que Preminger usa. Ele é um dos vilões mais inteligentes da Barbie, se não for o mais inteligente.
E assim como Midas, Preminger usa direto laços, assim como seu cão. E sua peruca também lembra um pouco o pelo do Poodle. Durante o filme, Serafina corre mais de uma vez de Midas, enquanto Wolf encara Midas e Preminger mais de uma vez, assim como a própria Erika e Julia fizeram. Mas no final, todos tiveram que se ajuntar para deter o vilão, visto que o cão é visto como superior ao gato, e assim como Serafina e Wolf, eles ganharam por inteligência e sagacidade. Mas além do simbolismo desse vilão, também temos a Madame Carp, ao qual seu animal está em seu próprio nome, Carp, que quer dizer carpa. Tanto que acho que em espanhol eles falam Madame Carpa, a primeira vilã a ter barbatanas. Em sua aparência temos o espartilho, que lembra a escama do peixe, e seu chapéu apenas, que lembra as barbatanas. A carpa também tem um simbolismo bom, significa boa sorte, sucesso, vida longa e perseverança, e é um peixe muito valorizado e respeitado. Mas assim como Preminger, Madame Carp usava os bons significados para esconder sua personalidade horrível, pois as carpas costumam ser símbolos de algumas facções criminosas. Além disso, todos os significados de Madame Carp têm a ver com as meninas, a perseverança de serem livres, a boa sorte e o sucesso. Coisas que poderia dizer que Madame Carp estava pegando de Erika, pois ela só tinha sucesso quando Annelise comprava as roupas e Erika trabalhava lá. Sem isso, ela foi à falência. Além disso, ela atrasou o futuro de Erika por algum tempo. E uma coisa que a gente ama demais desse filme é que a história do filme é contado pelos animais, coisas que não é em todos os filmes da Barbie. E esse é muito legal. Porque, igual que a gente falou, mostra a relação lá da Serafina. Ela tá no canto dela, fazendo os deveres dela, em paz, mas sempre vem alguém ali querer pegar ela lá. Você pode ver que o Midas atacando ela, só que ela sempre esperta. A gente não vai falar de toda a história, né, sendo contada pelos animais, porque a gente quer que vocês assistam o filme e vejam, porque é muito legal. Você vê os detalhezinhos, os passarinhos, as borboletas, e sendo contado enquanto elas estão lá cantando e nem espera que o destino delas vai virar, assim, que mostra as borboletas rodando. Você mal espera pra saber o que tá acontecendo, vocês vão mudar de lugar e... né? As borboletas que estão dizendo. O Wolf praticamente tentando ser um gato, no caso da Erika tentando ser uma princesa. Só que ela pegou, ela não perdeu a essência dela. Sim. Chegou, ela falou, tipo, tá, eu posso tentar o máximo, tentar ser uma princesa igual a Annelise, só que eu não sou a Annelise. Tanto que ela canta lá o miado do gato. Tipo, eu sei bem quem eu sou e assim que vai. Tanto que ela pega, é por causa disso daí que ela conquista o Dominic. Tipo, você é tão honesta, sem fingimentos. Caramba, eu nunca vi alguém como você. Não, porque seu jeito é único, porque você é uma perrapada. Eu nunca vi ser uma perrapada com você. Porque ele queria, tipo, se desculpar por ela de ele estar fingindo ser uma coisa que ele não era, que ele tava se fingindo de pajem. Só que ela falou, tipo, esse seu negócio de gostar lá de disfarce, de sempre estar brincando de fantasia, essas coisas que mostram quem é você. E você sendo assim, eu consigo te reconhecer. Então, essa simbologia de herói versus vilão fica por aqui e nos vemos na próxima. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!